Bom, então vamos começar. Rafael, vamos de 9 às 10, rigorosamente. Isso. Então tá bom. Policia aí que você sabe que... Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Que bom que nós estamos juntos aqui, através da internet, para conversarmos, meditarmos, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E é interessante que por esse espaço, assim como na escola presencial da mesma maneira, a gente estuda, cada um acrescenta alguma coisa, mas na verdade o professor é o Espírito Santo de Deus. É ele que traz para nós a consciência da verdade, é ele que traz para nós o entendimento das questões espirituais, porque como a própria Bíblia diz, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então nós, sem a ajuda do Espírito Santo, provavelmente não conseguiríamos entender as questões espirituais, que são as principais estudadas na escola bíblica. A escola bíblica é a melhor escola e maior escola do mundo, porque ela fala acerca de Deus e da transformação dos seres humanos. Bom, quero pedir à professora Valéria. Valéria, está ouvindo? Isso, libera o seu áudio aí. Vou pedir para você fazer uma oração inicial. Amém. Pode fazer uma oração para a gente estar iniciando, por favor? Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós nesta manhã, de estarmos ouvindo e aprendendo um pouco mais de Ti. Queremos te agradecer por cada vida que estará presente aqui conosco, porque temos a certeza que estarão chegando mais irmãos. Que o Senhor abençoe toda a liderança dessa escola bíblica e derrame sobre eles o teu poder e a tua graça. Que a tua vontade venha resplandecer a cada dia mais nesse grupo. Ó Pai querido, que o Senhor abençoe aqueles irmãos que ainda não valorizam esse tipo de ensinamento, mas que o Senhor venha colocar o desejo no coração de cada um deles a se juntar a nós. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor envie o teu Espírito para falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom, e a gente sempre começa... já está chegando aqui também o professor Valtinho, nosso irmão Renato. Isso, aos pouquinhos os irmãos vão se conectando. Irmão Renato, bom dia. Paz, seja bem-vindo. Amém. Rafael, e o nosso sorteio da participação da aula passada? Tá feito. Ô, glória. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Ligar para a internet, apertei. Sejam bem-vindos aí à nossa EBD Online. Fizemos o sorteio com os nomes daqueles que participaram do chat. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem como foi realizado, certo? Estão vendo aí a tela? Esses aí são todos os nomes, tá, que participaram do chat. A gente separou aqui e a gente faz o sorteio deles. Então, dessa vez, quem vai receber o prêmio é a Dara. E o prêmio é um oferecimento aí de Toninho aí. É um presente aí da Natura. O negócio aqui tá ficando bom. Tá certo? Oh, meu Deus.
Então foi isso aí. Depois eu vou mandar o vídeo direitinho para todos aí que quiserem ter a comprovação aí. A gente tenta fazer o máximo aí de isonomia possível com relação a esse sorteio, porque não tem ninguém acompanhando e nem é possível a gente fazer uma reunião só para fazer um sorteio e todo mundo ver realmente. Mas Deus tem nos abençoado e semana que vem tem mais. Semana que vem não, né? Semana que vem é Santa Ceia, então provavelmente não teremos a EBD online. A de hoje ficou ainda meio vaga se teria ou não, porque aí dependeria do nosso pastor liberar. E graças a Deus ele autorizou, estamos nós aqui reunidos para a glória de Deus. Amém? Ô Toninho, pode dar sequência aí ou eu vou recapitular a aula passada um pouquinho? Tá, eu vou falar alguma coisa a respeito da aula passada e você complementa também, fica à vontade. Irmãos, é muito importante a participação de todos, e a gente vai estar sempre estimulando isso, você colocar aí no chat a sua dúvida, o seu comentário, a sua experiência, isso é muito importante para a escola. Sempre que nós falamos em escola, nós estamos falando da participação de todos. E numa escola bíblica, isso é essencial. E como nós já comentamos aqui, o verdadeiro professor é o Espírito Santo de Deus, que atua em você, que atua no nosso irmão Rafael, que atua em mim e em todos nós. E assim nós juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança da glória. Na nossa aula passada, nós falamos de um assunto extremamente interessante, importante. Igreja, organização humana e organismo vivo. Um assunto que foi ministrado com muita tranquilidade e os irmãos participaram bastante, isso foi muito bom. Nós ficamos muito felizes, conseguimos gravar parte da aula, para depois, se você quiser acessar. E nós chegamos a uma conclusão em que, enquanto estivermos aqui na Terra, sempre haverá uma organização humana e um organismo vivo, sendo que essa organização humana ela é para dar suporte ao organismo vivo. E a prioridade, a primazia, sempre será e deve ser sempre do organismo vivo, ou seja, das questões espirituais, do nosso relacionamento, primeiramente com Deus, e depois o nosso relacionamento interpessoal com os nossos irmãos, amando a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e amando ao próximo como a nós mesmos. E nós terminamos a aula com uma questão. O professor Rafael abordou uma questão de liderança. Se todos lideram, ou se só alguém lidera. E aí, hoje, o nosso assunto, a gente vai começar por aí, porque estaremos falando de liderança e também acerca dos dons espirituais, se tivermos tempo. Então, os irmãos, sintam-se à vontade para colocar no chat. Já tem aqui alguém que digitou. Valéria, amém. Para colocar no chat a sua pergunta, a sua experiência, e a gente vai estar dando atenção ali, na medida do possível, para a gente estar junto construindo esta aula de hoje. Amém? Rafael, quer acrescentar alguma coisa na introdução? Rafael, alguma coisa? Bom, então vamos em frente. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui a tela. Os irmãos já conseguem ver? Visualizar aí? Tá ok? Então, Igreja do Evangelho Quadrangular, liderança e dons espirituais, que é o nosso tema de hoje.
Então a gente começa com uma pergunta. Na verdade, uma pergunta que se desdobra em 3. Qual o seu entendimento e por quê? Ou seja, uma pergunta. O que você entende quando a gente fala de liderança? E por quê? Mas da seguinte forma, todos são líderes? Apenas alguns são líderes? Ou ninguém é líder? Então veja que a gente nem chegou ainda, nós não falamos ainda do conceito de uma definição de liderança, mas nós estamos partindo exatamente da aula passada, que foi a última discussão que a gente teve ali conversando, eu e o irmão Rafael. E o que vocês pensam? Segundo o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua experiência acerca de liderança, você acha que todo ser humano é líder? Todos são líder? Apenas algumas pessoas são líder? Ou ninguém é líder? Deixa para a gente aí o seu comentário no chat. Escreve aí que a gente gostaria de estar conhecendo o seu entendimento e estar compartilhando da sua experiência. Qual o seu entendimento e por quê? Todos são líderes? Apenas alguns são líderes? Ou ninguém é líder? Ok? Eu vou pedir, Rafael, que você olhe, vigie o chat para mim, porque na minha tela aqui eu não estou conseguindo ver o chat, eu vejo só a apresentação grande. Ok? Beleza, Tony. A Valéria colocou aqui. Acho que todos somos líderes de alguma forma. Bom, todos somos líderes de alguma forma. Alguém pensa diferente? Alguns na profissão, outros na família e assim por diante, complementando o que a Valéria falou. Ah, sim, sim. Bom comentário. Mas será que tem alguém que pensa diferente? Coloca aí no chat se você pensa diferente. Então já temos aqui um entendimento que veio aí da professora Valéria de que de alguma forma ou em alguma área todos nós exercemos liderança. Ok? Uma definição. Essa aqui, irmãos, é uma das muitas definições possíveis e prováveis quando nós falamos acerca de liderança. Essa definição diz que liderança é o processo de conduzir, e as pessoas, influenciar o comportamento e as mentalidades de outras pessoas para que hajam voluntariamente. Então, se você conhece uma outra definição, compartilha. Mas já veja que nós tivemos o cuidado de colocar em vermelho algumas palavras que são muito importantes para a gente entender do que nós estamos falando, do sentido de liderança que nós estamos falando. O primeiro é que liderança é um processo. Se é um processo, envolvem coisas e pessoas, ou seja, sempre vai ter uma situação, um objetivo, um grupo, e aí sim surge, naquele momento, naquela situação, naquela condição, um líder, com um objetivo, com uma meta. E a palavra grifada influenciar talvez seja a palavra mais forte do conceito de liderança. A influência, a capacidade de influenciar. E a outra palavra é voluntariamente, ou seja, não é algo forçado. Se você influencia alguém, aquela pessoa, ela é convencida, ela decide participar, ajudar, contribuir voluntariamente. Ela não é obrigada, ela não é forçada, mas ela é voluntária. Então, essas 3 palavrinhas, que é um processo, a palavra influência, que é a palavra mais forte, e voluntariamente, são palavras essenciais que normalmente estarão presentes nos mais diversos conceitos de liderança ou definições de liderança que nós vamos encontrar por aí. Tem muita gente que diz que a liderança é um dom. Não, liderança é dom, a pessoa já nasce com esse dom
e quem não nasce com esse dom não consegue liderar. Tem pessoas que dizem que liderança é a arte de influenciar pessoas para que ajam voluntariamente em prol do benefício de uma organização ou do bem comum, enfim, de algum objetivo específico. E tem muitas e muitas outras definições para liderança, mas em todas elas, o influenciar, o exercício da influência estará presente. Alguém colocou mais alguma definição? Quer compartilhar? Não, Tony. Ok. Então vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Bom, Mateus está apresentando uma liderança no aspecto da liderança servidora. Mas antes de entrar nesse aspecto, e eu vou pedir o irmão Rafael para comentar sobre isso, eu queria falar da minha experiência de liderança na Marinha, a liderança humana. Como que a gente aprende na Marinha, nas corporações, nas organizações, nas estruturas humanas. A gente aprende muito, irmãos, que só existe um líder e que o líder precisa dominar a situação, influenciar aquelas pessoas para alcançar um determinado objetivo. E é muito estudada essa questão de liderança na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais, e é claro, é muito simples entender o porquê. O nosso objetivo é a guerra. E numa situação de guerra, que é uma situação extrema, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Todos estão armados, com fuzis, metralhadoras, granadas. Então, qualquer desentendimento pode gerar morte. Qualquer desentendimento, ele não é bem-vindo porque pode gerar um insucesso. E aí a gente perde o combate. Então, essa questão liderança, ela é muito debatida e muito frisada no meio militar. Todos os militares, claro que uns mais, outros menos, estudam exaustivamente esse assunto e buscam compreendê-los, porque é um ambiente onde as relações interpessoais estão sujeitas a determinados atritos. Mas o militar tem uma coisa que facilita o exercício da liderança, ao mesmo tempo que facilita, conduz para uma liderança autocrática, que é um engessamento disciplinar. Então, a base do militarismo é a disciplina e hierarquia. Ou seja, parafraseando isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é bem assim. Se o cabo está falando com o soldado vai cumprir a determinação. Se o sargento está falando com o cabo vai cumprir a determinação. Se o capitão está falando com o sargento, e assim vai. Existe uma estrutura hierárquica bem engessada, aonde talvez alcance uma facilidade, mas ao mesmo tempo uma tendência para um tipo de liderança que eu vou falar rapidamente sobre ela aqui, que é uma liderança autocrática, ou seja, a pessoa manda, a pessoa determina e a pessoa não está muito preocupada com o pensamento, com o sentimento do próximo, porque ele tem um objetivo a alcançar. E faz muito sentido isso quando a gente pensa numa guerra. Então imagina, se eu vou pedir, por exemplo, um favor para o nosso irmão Rafael, eu poderia, Rafael, por favor, você pode me ajudar? Eu estou tendo dificuldade de entender
tal assunto, sabendo que o Rafael é especialista naquilo, que ele gosta daquele assunto, que ele se dedica àquele assunto, e aí eu posso pedir a ele um favor. Nesse momento, eu não estou sendo autocrático. Mas se eu estiver numa situação de combate, as pessoas estão atirando na gente e o inimigo está avançando, eu não vou poder chegar para o irmão Rafael, você pode jogar 2 granadas ali, por gentileza? Não vai dar tempo. Sim. É só para complementar, exatamente isso que a Valéria colocou no chat aqui agora. É exatamente essa situação de liderança quando às vezes a pessoa se encontra nessa posição. Vou ler aqui. Eu também aprendi muito estando na direção. Nem sempre a liderança pode se tornar servos. Às vezes precisamos tomar posição que não são aceitas por todos, mas é usar da liderança para o bem comum. Então, é exatamente sobre isso que você está falando. Em alguns momentos, né, é necessário se fazer obedecer, né? Então, acredito que é nesse sentido aí que, em alguns casos, a liderança ela pode ser mal interpretada. Pode dar sequência aí também. Isso. Excelente essa participação, porque a gente vai ver que a liderança ela é situacional. Existe um tipo de comportamento que é desejado, que é até esperado, mas a situação ela vai acabar ditando a necessidade do comportamento. Então veja que numa situação extrema como essa que eu falei, de uma guerra, de um conflito, não dá tempo para você chegar e falar assim, irmão Rafael, por gentileza, você poderia fazer... Não, Rafael, avança! Leva a granada, joga agora! Porque a situação exige. Da mesma forma, dando um outro exemplo para clarear mais essa liderança, quando é situacional, imagina uma situação de emergência, que tem algo que vai cair, um acidente que está prestes a acontecer. Então, normalmente, aquela pessoa que viu e que vai assumir uma condição de liderança, ele vai dar um grito. Ele vai dar um grito. Essa semana mesmo, eu voltando da minha caminhada, eu encontrei um senhor que caiu ali na barra. Ele estava andando de bicicleta, o outro abriu a porta do carro, ele caiu, bateu a cabeça no chão, então ele estava caído. E aí um monte de carro passando, e foi um momento que eu tive que exercer um tipo de liderança. Eu não conhecia as pessoas que estavam ali. E elas também não me conheciam. Então eu cheguei, olha, eu sou militar, para a gente evitar que aconteça um acidente mais rápido, vamos balizar esse trânsito até a polícia chegar. E aí você tem que, às vezes, se impor. Conversei com o moço, vi que ele estava lúcido, pedi para ele não se mexer, para evitar que tivesse algum outro tipo de dano. E aí a gente rapidamente e precariamente começamos a controlar o trânsito. Eu de um lado e um outro senhor, que eu nem lembro o nome dele agora, do outro lado. Olha só a situação. Pessoas que eu não tinha intimidade, eu não conhecia, pessoas que também não me conheciam. Então, nós não tínhamos um vínculo de afetividade, mas surgiu o quê? Um objetivo em comum. Qual o objetivo em comum? Prestar socorro àquele senhor que precisava da nossa ajuda e não permitir que viesse a acontecer um outro acidente, talvez até pior do que aquele. Então, veja que no nosso dia a dia, gente, nós vivemos vários exemplos assim, que mostram que a liderança ela é situacional. Tá bom? E no meio militar, como eu estava falando, a gente tem a tendência dessa liderança mais autocrática em virtude do enrijecimento das normas. Então, o militar, por causa da sua natureza, da missão dos militares, eles têm um engessamento hierárquico muito grande. O que dá, assim, uma tendência para a liderança autocrática. Quando a gente fala de tipo de liderança, tem vários. Eu vou mencionar 3, e você, se quiser colocar aí no chat mais algum, sinta-se à vontade. Então, nós falamos da liderança, por exemplo, aqui, autocrática, que é aquela que o líder impõe. Não dá tempo de perguntar o que a pessoa acha. Não dá tempo
de perguntar se a pessoa está feliz, se ela está satisfeita. Não. Naquela hora ali, a gente tinha que controlar o trânsito, porque as pessoas estavam indo trabalhar, os motoqueiros passando em altíssima velocidade, e daqui a pouco alguém ia atropelar aquele senhor ou atropelar a multidão de curiosos, que é outra coisa. As pessoas se aglomeram para assistir. Então, a situação exigia medidas rápidas. Aí você tem que ser um pouco mais autocrático. Olha, eu sou militar, por favor, vamos fazer assim, assado. Você fica aqui conversando com ele, evita que ele se mexa, mas vai perguntando algumas coisas para ele, apenas para evitar um choque. E aí você começa a controlar o trânsito. Já ligaram para a polícia? Já. Já ligaram para o bombeiro? Já. Ligamos para o SAMU também. Então, ok, é só aguardar. E aí você começa, por causa daquele objetivo urgente, a exercer uma liderança um tanto mais autocrática. Quando encerrou essa situação, o bombeiro chegou, eu fui para minha casa. Ou seja, eu abandonei a situação. Mas se eu continuasse lá conversando com as pessoas, muito provavelmente o relacionamento ele iria mudar. Por quê? O objetivo principal, que era socorrer aquele senhor, ele já teria sido atendido. O bombeiro chegou, já prestou os primeiros socorros, então agora a gente poderia relaxar. E aí sim, saber quem estava lá, para onde que estava indo, como é que estava se sentindo, se já ouviu falar de Jesus, aí a boa semente ia ser lançada. Mas até então, o objetivo exigiu uma atitude e uma ação diferente, uma ação um pouco mais autocrática, que entra em contraste com um tipo de liderança democrática. Aquela liderança democrática onde você busca a participação de todos. Por exemplo, na nossa aula aqui, nós estamos buscando a participação de todos. Todos que puderem, sem forçar, é voluntário. Você não é obrigado. Mas se você participar, com certeza você vai estar acrescentando algo na nossa vida, na vida de todos nós. Então, deixa o Espírito Santo te usar, porque é ele que é o professor. Deixa ele te usar. Não existe experiência que não seja importante. Todas as experiências são importantes. Por isso que nós estimulamos que elas sejam compartilhadas. Então, é uma forma democrática de liderar. A gente está buscando te ouvir. Tá? E esse tipo de liderança democrática, ele precisa estar presente quando você tem um grupo que vai conviver por um determinado período de tempo. Veja que a autocrática, ou a situação impõe, ou normalmente você vai encontrar com um grupo que você não conhece, que você não tem intimidade e você tem que tomar decisões rápidas. Então você é mais autocrático. Mas quando você tem um grupo que você já conhece, que você já trabalha há algum tempo, então temos, por exemplo, professores que exerceram e exercem cargos de direção. Normalmente eles já trabalhavam com aquelas pessoas antes de exercerem o cargo, o que torna a liderança mais espinhosa, quando tem que tomar determinadas decisões. Por quê? Porque as pessoas elas têm liberdade, então elas vão criticar. E aí o líder tem que ter muita paciência para explicar as razões, para explicar os motivos, e nem sempre as pessoas entendem. E aí você, às vezes, tem que tomar a decisão. Olha, é isso, eu já te expliquei, você não entendeu ainda, mas a decisão foi tomada, é isso, é isso, é isso. Então, de uma maneira mais democrática, você escuta todos. Em alguns casos, faz até uma votação, quando o assunto divide as pessoas, faz uma votação para ver a vontade ali da maioria, o entendimento da maioria, e depois vai naquele sentido. E muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de lidar com isso. Às vezes você tem um determinado assunto, tem opiniões diferentes, e isso é algo saudável. Isso é algo saudável. Isso acontece direto, nós não falamos da igreja como organização humana, isso acontece muito na organização humana. Aí chega-se a um consenso da maioria, e se eu sou a minoria, ok.
Apesar de eu ter a minha opinião, a maioria, eu vou trabalhar naquele sentido. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de entender isso e de submeter a vontade da maioria num processo que a gente está falando aqui agora, um processo democrático. Tem um outro tipo de liderança, que é a liderança delegativa, também chamada de laissez-faire. Esse tipo é muito comum quando você tem grupos que, além de conviverem por um bom tempo e ter ali um objetivo em comum bem internalizado, ou seja, todo mundo está trabalhando por aquela causa, está todo mundo trabalhando por aquele objetivo. Então, você não precisa de ficar dando muitas explicações, você dá liberdade de ação, porque sabe que as coisas vão fluir. Imagina, por exemplo, que existe uma organização de um evento. Vai ter uma festa. Uma festa de... Não vou colocar aqui um tema, mas vai ter uma festa. E as pessoas que chegaram ali são pessoas que já trabalham organizando festa. E aí o líder, ele pode utilizar esse tipo de liderança aqui. Ele não vai precisar ficar falando o que cada um tem que fazer. Ele, vamos lá, vamos delegar. Cada um já sabe a sua função. E aí eles entram, cada um fazendo a sua parte, daqui a pouco as coisas acontecem. Mas isso só é possível quando o grupo está bem integrado. Por quê? Porque não acontece, por exemplo, da pessoa fazer, não, vou fazer o meu, eu trabalho na panela. Ah, mas vai pegar fogo ali no liquidificador. Não, mas eu trabalho na panela. Então, essa pessoa, ela não tem uma certa maturidade, então não se pode usar o laissez-faire ou esse tipo de liderança delegativa. Você precisa, às vezes, ser democrático ou autocrático, porque ele prefere ver lá a outra parte pegar fogo, mas como não é dele, não, isso aí não é meu, o meu é aqui. Então, são pessoas que estão há muito tempo juntas, mas que também têm espírito de equipe. Então, todos, na medida do possível, fazem tudo o que tiver ao seu alcance em prol do objetivo a ser alcançado. Não é porque eu vi um papel caído no chão e que eu não sou da limpeza que eu não vou pegar aquele papel. Então, tem gente que faz isso. Talvez por falta de maturidade, ou por falta de entendimento, de conhecimento, ou de repente até pensando, não, se eu pegar esse papel, eu vou estar me rebaixando, ou alguma coisa desse tipo. Mas não é assim. É claro que nós temos sempre extremos, mas quando a gente entende isso, quando a gente chega nesse nível de integração nas relações interpessoais, nesse nível de comprometimento com o objetivo, você pode usar essa liderança delegativa. Vou dar o meu exemplo de novo, vou falar sempre mais voltado para a parte humana e dando do que eu já vivi na carreira militar. Quando você tem um grupo militar que trabalha há muito tempo junto, o líder que está ali, ou os líderes, né? Porque nós já vimos que a liderança depende da situação, ele vai ensinar, se ele quer chegar a um laissez-faire, uma liderança delegativa, ele vai ensinar tudo para todos. Porque pode chegar numa situação, e eu já vivi isso, onde você que ensinou para o seu soldado, na hora ali você esqueceu. E agora, o que é isso aqui? Meu Deus, como é que eu oriento essa carta agora aqui com a bússola? Aí o soldado que você ensinou, ele chega, olha, não, deixa que eu faço. Porque ele está vendo que você está cheio de outras preocupações e naquela hora ali você vai ter que parar e não tem tempo para isso. Mas ele chega, não, deixa que eu faço. E faz aquilo ali e você já fica mais aliviado e vai supervisionando. Então tem esse tipo de coisa que a gente precisa buscar, compartilhar. E Deus é tão bom que ele colocou conhecimentos específicos, experiências específicas em cada um de nós, para a gente compartilhar isso. Mas aí eu já estou entrando na parte da liderança que o irmão Rafael vai falar. Eu vou prosseguir aqui falando da minha experiência. Então, nós vimos que para que haja liderança, você tem que ter um grupo, você tem que ter a existência de uma situação, ou seja, um objetivo a ser alcançado,
E aí esse grupo vai interagir e pode interagir das mais diversas formas. De uma forma mais autocrática, onde uma pessoa determina, não dá muito valor, ou não dá ouvidos, ou não dá chance de ouvir a opinião das outras. Num segundo tipo, uma liderança mais democrática, onde é dado sim atenção à opinião dos outros, ao que os outros estão passando, e é uma liderança, um terceiro tipo, de repente mais avançada nesse sentido, que é uma liderança delegativa, onde já há um entrosamento tão grande entre o grupo, como se fossem irmãos. Já há um entrosamento tão grande, como se fossem família, que aí eles conseguem, olhando um para o outro, diante da situação, cada um fazer o seu papel e ajudar o outro de maneira que o objetivo seja alcançado. Um outro detalhe importante é que existem dois aspectos de utilização da liderança, que eu vou... Não seriam estilos, mas sim dois aspectos importantes. Você tem uma liderança orientada para a tarefa, ou seja, o foco é no objetivo. O foco é no objetivo. Aquele moço que caiu ali, eu tinha um foco. Eu não estava preocupado se aquelas pessoas... Eu nem passou pela minha cabeça se aquelas pessoas estavam ali, tinham tomado café da manhã. Nem passou pela minha cabeça. Nem passou pela minha cabeça na hora se aquelas pessoas ali já tinham aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. Na hora não passou. Por quê? Porque o que eu vi foi um moço caído no chão, no asfalto. Então, o objetivo ali, o exercício da liderança, e eu estou me denominando como líder naquela situação, mas, na verdade, outras atuações tiveram também ali de liderança, pessoas que ligaram para o SAMU, ligaram para a polícia, então outras pessoas tomaram ações de liderança também. Mas o que eu estava olhando ali? Eu estava olhando para a tarefa ser realizada. E existe um outro tipo de olhar que é desejável também, que é uma liderança transformacional, quando você está olhando para as pessoas, para o relacionamento. Eu já vi que fulano, não sei por que, tem uma certa resistência com ciclano. Fulano está triste. Então, a percepção do líder, a percepção das pessoas, ela está muito voltada para a integração do grupo. Porque a gente sabe, a gente entende que para alcançar o objetivo, o grupo tem que estar integrado. Irmãos, imagina você com um grupo de combate, numa situação hostil, se tem duas pessoas que não se dão bem, uma vai atirar na outra. E aí todo o grupo está exposto. Então tem que ter uma integração muito grande. Então nós, os militares, especificamente o pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais, da Marinha do Brasil, tem uma preocupação muito grande com o exercício da liderança e estimula a todos a conhecerem um pouco de liderança e a colocarem em prática no dia a dia, não só dentro dos muros dos quartéis, mas também fora, por onde estiverem, na família, aonde eles interagirem, eles exercerem também essa liderança. Rafael, o chat. Ô, Toninho, o Reinaldo concordou com aquilo que você falou, né, sobre aquela liderança impositiva, né? Faz porque eu estou mandando, né? E Sim. A Valéria colocou o exemplo dela em relação aos filhos dela, né? Ela, como mãe, aprende muito com eles. Então, assim, a questão da liderança trabalha com isso. A gente aprende com aqueles nossos liderados também. Então, um ajudando o outro. Por isso que é uma equipe, né, com um objetivo em comum. Mas Bom, foi só isso aí por enquanto. Ok. Então vejam que na vertente humana, nós somos muito ligados ao exercício da liderança na forma de pirâmide. Você tem um líder, e aí eu volto para o meu exemplo militar. A pirâmide militar ela é bem rígida. Então você tem um comandante, e aí depois a pirâmide vai aumentando, aumentando, e lá na base da pirâmide estão os soldados.
Então, isso é muito rígido na estrutura militar. Tão rígido que nos últimos anos sofreu algumas críticas. Por quê? Porque antes o conhecimento também ele era compartimentado em termos de quantidade e de qualidade. Ou seja, entendia-se que o comandante ele tinha que saber muito mais e muito melhor do que o soldado. E todo mundo concordava com isso. E isso era algo, como a gente dizia, era guerra ganha. Mas com o passar do tempo, observou-se que quem está na linha de frente é o soldado. E que lá na rua, lá diante do inimigo, ele tem que tomar decisões na hora. E se ele não tiver o conhecimento da intenção do comando, ele pode tomar decisões equivocadas. Aí entra uma outra necessidade, que no meio militar é vital e que no nosso meio também, que é uma boa comunicação, uma comunicação presente. Como é importante a comunicação no meio militar. A gente chama a comunicação da arma do comando, porque naquela situação lá da frente, qual é a primeira coisa que o soldado pensa? Eu vou perguntar para o comandante. Mas ele tem um rádio, ele tem um canal, ele tem um telefone onde ele seja imediatamente atendido, porque às vezes não dá tempo. Então a comunicação é importante. E às vezes, irmãos, a estrutura rígida, ela gera ruído na nossa comunicação. Seja por dificuldade de acesso à liderança, seja por questões próprias. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho grandes amigos de infância, amigos que a gente cresceu junto na igreja. E o que eu observei há muitos anos atrás? Quando os meus amigos eles foram consagrados como pastores, eu me afastei um pouco. E quando eu notei isso, irmãos, eu fiquei muito triste, porque houve uma cobrança, e quem cobrou de mim foi o Espírito Santo. Porque se eu sou muito amigo de alguém, e aí aquela pessoa, ela obteve uma promoção, se fosse no mundo, ou na nossa estrutura da igreja, ele foi consagrado a pastor, eu preciso continuar sendo amigo. É só não confundir as coisas. É só saber respeitar. Porque quando eu me afasto, e talvez porque a gente fica assim, não, agora é pastor, eu não posso brincar mais, eu não posso... Claro, diante da igreja você não pode mesmo, mas imagina o peso que você dá para alguém quando todo mundo se afasta dele. Os amigos. Na Marinha, a gente chama isso de solidão do comando. A pessoa fica solitária. Mas aí com quem que ela vai conversar? Então nós precisamos ter maturidade para entender e separar as coisas. Veja, é um erro que eu cometi. Eu me afastei. Não é afastar totalmente, deixar de ser amigo. Mas você às vezes já não liga pensando que vai incomodar, que vai atrapalhar. E às vezes aquela ligação ia ser tão importante. Para quê? Só para bater um papo, para falar de alguma coisa corriqueira. E aí a gente mesmo acaba isolando as nossas lideranças e trazendo para elas um peso muito maior do que o próprio exercício daquela função, daquela missão que foi dada para ela. Então a gente precisa entender isso. Às vezes existem barreiras que são psicológicas. Eu vou dar um outro exemplo aqui que aconteceu comigo no estado do Rio Grande do Norte, na UFRN, numa aula de pedagogia. Uma professora passou mal. Ela começou a passar mal diante da turma. E ela já tinha uma idade avançada. E a turma demorou minutos para romper aquela barreira que existia ali. E que barreira era essa? Não tinha nenhum muro. Ela estava bem pertinho da gente, era uma sala de aula.
mas ela era uma professora tradicional. E agora, como é que a gente quebra essa barreira e avança para ajudar, para socorrer, para pedir ajuda? Então, demorou um pouquinho. Então, você vê que existem, sim, muros que, às vezes, são psicológicos e que precisam ser rompidos no processo de comunicação. Claro, sempre com muito respeito, com muito cuidado para não escandalizar, com muito cuidado para não expor as pessoas, mas existem sim barreiras de comunicação que precisam ser rompidas. Na família, irmão. Quantos filhos não têm a liberdade, ou pelo menos não sentem que têm liberdade de expor um determinado assunto com os pais? Ah, mas eu não posso falar isso com o papai, eu não posso conversar sobre isso com a mamãe. Aí, se ele acha que não pode, ele vai conversar com quem? Com um coleguinha na rua. E, de repente, obtém lá a pior orientação. E, às vezes, é porque a gente adota uma postura rigorosa demais. A gente cria uma imagem rigorosa demais, inacessível demais. E a criança, o jovem, o adolescente, ele não sente liberdade de comunicar com a gente. Tem, Tony, Rafael. Exatamente isso que a Valéria está falando aqui. Né? É o trabalho em equipe. Às vezes a pessoa é muito autoritária e às vezes a pessoa ou é muito passiva. Então, assim, tem que ter um ponto de equilíbrio entre os dois, né? Para que tenha, no caso, sucesso o trabalho, né? da equipe, e a liderança ela seja classificada como excelente. Né? Então, é exatamente sobre isso. Esse ponto aí precisa de criar-se esse ponto de equilíbrio entre os dois extremos, né? Não podemos ser passivos demais e nem autoritários demais. Se você for um dos dois, você cria barreiras de forma automática. Se você é muito autoritário, você não permite que as pessoas cheguem até você, né, compartilhando daquilo que ele pensa. Se você é muito passivo também, a pessoa não chega perto de você para compartilhar o que ele pensa, porque ele sabe que você não vai tomar decisão nenhuma. Então, tem que ter o ponto de equilíbrio entre os dois aí. Pode continuar aí. Isso. Então, a gente vê que os extremos são perigosos. Pode deixar você inacessível ou pode também fazer você perder a sua autoridade e credibilidade. Se você, por exemplo, é alguém extremamente brincalhão, e eu já conheci na Marinha muitas pessoas assim. A pessoa é uma autoridade, mas é extremamente brincalhão, brinca nos momentos que não são para brincar, então ele perde o crédito. O subordinado lá na Marinha, ele não dá muito crédito. Ah, fulano não leva as coisas a sério. Então a gente precisa entender isso. E como é que a gente entende isso? Observando o objetivo, ou seja, a situação que a gente está vivendo, e observando as pessoas, irmão. Observando as pessoas. Se eu tenho liberdade de brincar com o irmão Rafael, ok, eu brinco com ele, eu de repente chamo ele por um apelido quando a gente está sozinho, mas se o irmão Rafael chegou com um semblante diferente, eu preciso perceber isso. Nossa, o irmão Rafael está abatido. É o momento de eu brincar com ele? Eu preciso saber o que está acontecendo. Pô, meu irmão, você está precisando de alguma ajuda? Você quer falar a respeito disso? Então, existe uma sensibilidade envolvida nisso. E isso no meio militar também é muito debatido. Porque você está lidando com pessoas armadas e você precisa saber que essas pessoas também têm problemas. E lá o que a gente diz é: nunca decida as coisas ou force alguém a decidir quando ele está se sentindo injustiçado, quando ele está passando por uma pressão muito grande. Então, dá um tempo para a pessoa pensar. Porque, às vezes, a pessoa chega transtornada, e eu vi vários exemplos assim, pessoa transtornada e chega querendo tomar uma decisão radical, aí você conversa, conduz a conversa para um outro assunto e tal, e deixa para resolver num outro momento. Aí, quando a pessoa volta, ela já caiu em si.
ela já está mais calma, já está mais tranquila. E aí você vê que a conversa flui de uma maneira diferente. Mas se você quiser, naquela hora ali, pelo choque negativo, e se impor, provavelmente haverá perda. Perda do grupo, prejuízo ao objetivo, perda do relacionamento. Então haverá perda. E isso serve para todos os casos. Na família, não é assim? Se o cônjuge está alterado, o outro precisa esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, não conversa naquela hora. Ah, não, eu vou me impor aqui agora. Calma. E aí os choques vão sendo evitados e a harmonia no lar vai sendo estabelecida. Ô, Isso Tony, é sabedoria. ô, Sim. Tony, o Reinaldo colocou aqui exatamente um comentário bem dentro do que você está falando aí. O pensamento de ser servo nos ajuda em todas as áreas e lugares. No campo do trabalho, por exemplo, muitas pessoas não são bons profissionais porque não têm um pensamento de servo, e sim prestador de serviço. Devemos ter o pensamento de servo. Então, ainda que estejamos na liderança, devemos ter pensamento de servo, né? Se colocar no lugar do outro. A questão da empatia, né, também entraria com relação a isso, né? Rafael, esse é o exemplo bíblico de liderança? Sim, com certeza. Eu vou colocar aqui, vou passar o slide. Ó, liderança servidora. Vamos conhecer a opinião do nosso irmão Rafael sobre esse assunto aí. Oi. Compartilha com a gente aí, Rafael, esse Mateus. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Tá, não, eu leio e você só comenta. Pode ser? Pode ser. Mateus 23, 10, verso 10 e 11. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Como diz o outro, com essa palavra, esse texto eu não conheço. Eu Sim, sim. conheço ele como mestres, né? Isso. Então, exatamente. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. É exatamente isso que o Reinaldo falou. A gente sempre tem em pensamento que aquele que é o maior é o que serve, né? Mas serve o quê? Ao bem do comum, né? Busca benefício de todos. Então, assim, a gente tem que estar sempre com o pensamento de ser servo, ainda que estejamos em posição de liderança. Devemos sempre buscar ser servos. Não tem muito o que se comentar com relação a isso, quanto ao exemplo bíblico, né? Igual o Toninho colocou aí sobre a questão da liderança, é bom a gente também fazer uma ressalva, né? Nem todo líder está certo. Nem todas as decisões que ele toma é a decisão correta, principalmente se ele for um líder autoritário. Então, a tendência a decisões erradas ela é ainda maior. Mas uma liderança compartilhada, né, ela tem chance de ser próspera, né, de evoluir, né? A gente tem, o Reinaldo colocou mais um comentário aqui, ó. O verdadeiro líder é reconhecido líder. Quando a pessoa bate no peito e se impõe e se coloca como líder, apenas porque ele acha que é líder, acaba não sendo efetivo e os resultados não se perpetuam. A Valéria complementando. Na verdade, o líder é servo, porque ele trabalha para a equipe e não para si mesmo. É exatamente esse o objetivo do servo. A liderança bíblica é exatamente essa. A gente trabalha todos juntos para a edificação do corpo. Então, assim, todo o corpo, né, ela tem a sua função. Cristo é o nosso cabeça, mas todos nós, dentro do corpo, temos as nossas funções, temos as nossas responsabilidades, mas o nosso objetivo final é servir ao corpo.
ao corpo como um todo, e não a nós mesmos. A minha mão não pode servir somente a ela tem que servir aos demais. E eu até quero, né, já posso entrar aí numa parte aí, Tony? Claro, claro. Então, mas a gente já está com a hora já bem vencida, né? Já é 5 para as 10. Então, vamos fazer o seguinte, eu só vou ler o texto, né, lá de Coríntios. Você quer compartilhar? Eu vou sair do meu compartilhamento. Não, eu não vou compartilhar. Então, beleza. Se você já abriu aí. Enquanto você abre aí, Rafael, só comentar uma frase em cima do que você falou. Você vai colocando aí o versículo, por favor, para você comentar. Irmãos, o que ele falou tem uma frase que resume bem. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Então, quando eu ouço a opinião, a experiência de todos, é claro que no todo a gente tem muito mais conhecimento, muito mais experiência envolvida, tanto dos mais antigos, como é importante ouvir os nossos anciãos, quanto dos mais jovens, todos. Mas vai, Rafael, senão me empolgo. Não, então, eu vou tentar jogar na tela aqui para vocês. Aqui, só me dá um segundinho aí. Deixa a internet rodar aqui. Ó, 1 Coríntios 12, versículo 12. Eu vou compartilhar para vocês aqui, tá? 1 Coríntios 12, 12. Exatamente. Estão vendo aí? Está abrindo. Agora sim. Então, vamos lá, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas há um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos?
Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí, quando entra aí no capítulo 13, já vai falando sobre a excelência do amor, no caso. Então, como a nossa hora já deu 10 horas aqui, então é o seguinte, esse texto aí vai ficar como dever de casa. É a atividade de vocês durante a semana, vocês vão ler, vocês vão preparar, vocês vão buscar entendimento acerca disso, eu sei que muitos já têm, para que a gente possa, no próximo domingo, na próxima aula, não será agora no dia 13, mas sim dia 20, a gente possa dar continuidade. Então, vocês anotem aí 1 Coríntios capítulo 12. Né? O apóstolo Paulo nos dá uma ideia muito grande que todos, né, ainda que tenham funções diferentes, trabalham em benefício do próprio do corpo, no caso. Né? Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Amém? Então, eu vou voltar para o Toninho aí. O Toninho pode dar um encerramento aí. E só falar aqui, né? Um comentário aqui no chat, aqui, ó. Acho que eu parei aonde? Francisco. O Francisco falando aí, tempo de treinar a ouvir, né? E a Valéria colocamos aqui, acho que deveríamos completar mais para frente com o assunto mordomia cristã. Então, quer dizer, mais um assunto para a gente dar sequência, e a Valéria está sugerindo aí, né? A mordomia cristã, né? Quando a gente ouve mordomia, a gente acha que é, né, vida boa, né? Mas mordomia é serviço. Aí, Leitoninho, é só... Irmãos, nós estamos encerrando, o assunto está gostoso, a vontade é de continuar, mas nós precisamos respeitar o horário. Então ajuda a gente a divulgar essa escola online, é uma horinha que a gente vai estar conectado, e é o que eu falei, o professor é o Espírito Santo. A gente vai seguindo de acordo com a participação de cada um, e o Senhor, ele vai acrescentando tudo em todos. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai estar dando continuidade, como o irmão Rafael colocou, tá? E essa preocupação do comentário aí, treinar a ouvir, nós já chegamos até a falar na igreja a respeito disso, da responsabilidade de ouvir. Não é algo tão simples, mas a gente vai estar abordando esse assunto com mais detalhes na nossa próxima aula. Ajude-nos a divulgar. Rafael, a entrega do prêmio vai ser lá na igreja, né? Perfeito, eu vou te entregar para você passar. No caso, quem ganhou foi a Dara. Ela hoje não está aqui com a gente, aí quem tiver contato dela aí, passa um zap para ela, falando que ela foi a premiada da semana passada. Certo, tá ok. Então nós já estamos encerrando, nós vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe o nosso dia. Hoje lá está acontecendo o batismo lá no sítio, então novos irmãos ingressando para essa batalha, para esse exército de Cristo, e compete a nós, os veteranos na fé, a recepcioná-los com alegria, com amor, a ouvi-los, a entendê-los, a compreendê-los e a ajudá-los nessa caminhada. Você é importante para Deus. Você é importante nesse processo. Existe um grande plano divino. Ele é muito maior do que eu, ele é muito maior do que você, ele é muito maior do que nós todos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez com que eu e você, vasos de barro, fôssemos parte importante deste plano divino. Que Deus continue abençoando a todos nós. Estamos juntos no combate e vamos orar. Vou pedir, nosso irmão Francisco, seu áudio está bom hoje? Libera o áudio aí. Esse irmão aí, gente, Francisco, é meu irmão de sangue, é o irmão mais velho. Ele parece comigo. Olha lá. Não, é eu que pareço com ele, né? Aqui, só registrar aqui, enquanto ele liga o áudio ali, ó, o comentário que ele fez aqui, ó. Um exercício de ajudar, que ajuda no treinamento, é quando estivermos conversando com alguém que falar de um assunto que você já sabe, é ouvir novamente o que ele já sabe, né? Isso faz parte do treinamento, né? A gente sempre tem algo a aprender, ainda que nós conheçamos o assunto. Isso. Francisco, não liberou aí, não. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui para ele.
Agora sim. Não, agora não. Você clicou 2 vezes. Professor Valtinho. Vai, Francisco. Fala aí que nós vamos te ouvir. Agora está liberado o áudio. Não, o Bom, o Francisco está som com dele dificuldade lá. Ó. tá com dificuldade. Professor Valtinho, tem como fazer essa oração? Libera o áudio aí para gente. Walter Campos. Bom dia, Toninho. Oh, glória a Deus. Que bom ouvir Conseguindo essa ouvir voz. bem aí? Amém. Forte e Ótimo. claro. Eu estou muito feliz de estar participando com vocês aqui, né? Agradecido a Deus da gente estar, mesmo nessa pandemia, a gente está junto, né? Aprendendo aí com vocês aí as instruções que Deus tem dado para nós. Amém? Amém. Então, vamos orar, né? Agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por glória a esses Deus. momentos que passamos na Tua presença, Sim, aprendendo, Senhor, do Teu Espírito Santo. aleluia. Senhor, o Senhor tem usado os Teus servos, meu Deus, e continua usando, abençoando, dando vitória, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu amor. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, então está encerrada a nossa escola bíblica. Como de costume, a gente vai deixar ligado aqui mais um tempinho. Se você quiser interagir, tá? Com alguém, dar um cumprimento, falar alguma coisa, sinta-se à vontade, mas está encerrada a nossa escola bíblica. Amém? Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Glória Amém. a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Tenham um domingo Amém. abençoado, um feriado, né? Aproveitem bastante aí. Fiquem na paz.